Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vez aqui embaixo, está escrito ponto, gente, é muito importante que você confirme a sua inscrição aqui embaixo, tá certo? Vamos bater mais uma marca histórica aqui, números de inscritos, falando de Vasco todos os dias. Compartilhe o vídeo aqui do canal com todo mundo, é tudo de graça, tá? Vai compartilhando aí, deixe esse moral aqui no canal. Bom, não tem como começar com outro assunto, e muita gente vai falar, pô, Eduardo, vai falar de política? Não, gente. Espero que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Quando eu falo do Pedrinho, do Edmundo e do Felipe, eu não estou falando de política. Eu acho que o Pedrinho ontem no podcast, né, quando ele anunciou a sua candidatura, eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse que ele não está entrando para a política do Vasco. Ele quer ajudar o Vasco de alguma forma. Eu li muitos comentários, as pessoas elas atacam as outras pessoas como se fossem receber coisas boas de volta, xingando o Pedrinho, ofendendo o Pedrinho, ofendendo o Edmundo, ofendendo. Gente, onde é que a gente vai parar? Sabe? Os políticos passados só fizeram mal ao Vasco. Se o Vasco tivesse pelo menos, na verdade, né, sido bem administrado lá atrás, não estaríamos passando por isso. Não teríamos, por exemplo, uma SAF dentro do clube. E ninguém vai me convencer aqui que o passado fez certo. Como é que fez certo? Se o passado foi tão certo assim, então me coloca aqui, escracha aqui. Porque o Vasco foi rebaixado 4 vezes e disputou 5 Série Bs. Então alguém tem que responder. Então, assim, desde o momento que o Pedrinho vem, eu gosto do Pedrinho. O Pedrinho é um cara de caráter. Edmundo é um cara de caráter. Felipe é um cara de caráter. E graças a Deus eu tive o privilégio, sabe, de conhecer o Pedrinho ali nos arredores, na imprensa, dos estádios e tal. A atenção, o amor do Pedrinho pelo Vasco é incondicional. Não tem como. É incrível. Sabe, o cara que chora pelo Vasco. Edmundo, a mesma coisa. Sabe, o Felipe, durante o meu trabalho no Campeonato Carioca desse ano, em outras partidas, ele era técnico do Bangu. Eu trabalhando ali atrás, conversava um pouco com o Felipe. A vascainidade desses caras é igual a minha, igual a sua. Então, quando ele fala no podcast que se eles quiserem brigar, eu não vou brigar. Se eles quiserem confusão, eu não quero confusão. É tipo assim, eu tô pensando no Vasco. E essa história de projeto, isso aí é um pé, vocês sabem aonde. O maior projeto do Vasco é o próprio Vasco. Como é que o Vasco precisava de um projeto para nascer? E construíram o Vasco lá atrás. Pronto, ponto. Esse é o Vasco. Agora, daqui para frente, projeto, um clube milionário, com mais de 20 milhões de torcedores. Que projeto é esse? Projeto é montar um timaço. Projeto é cuidar do remo, do futsal, do vôlei. Isso é projeto. É cuidar, é administrar, pagar, contratar. É isso. Então vamos parar de entrar nesse conto de fadas que o Vasco precisa de um projeto. O Vasco precisa de uma pessoa de caráter. Que tenha caráter, que ame o clube e que seja um bom administrador, ponto. O Vasco é o grande projeto. O Vasco é o grande clube. Tá certo? Então, essa é a minha opinião. Tá? Eu acho que dificilmente. Eduardo, mas lá atrás não deu certo com o Roberto Dinamite. Vou falar mais aqui. O Roberto Dinamite foi muito atrapalhado, porque o Roberto, nos primeiros anos dele, ele pegou um time na Série B, teve que se virar, mas conquistou uma Copa do Brasil, foi muito atrapalhado por conta dos maus políticos. E lá atrás já passou. Quem gosta de passado é museu aí, como diz o ditado. Agora é pensar para frente. Na minha vida, eu penso para frente. Eu penso no futuro. Tá? Então, acho uma sacanagem o que estão fazendo com o Pedrinho. Tá? E que o Pedrinho tenha muito sucesso nessas eleições. Tá certo? É muito sucesso mesmo. Falo para vocês de coração. Tô falando aqui de um ídolo, de um cara que nasceu no Vasco, que conhece o Vasco, que conhece do porteiro ao presidente do Vasco, conhece todo mundo dentro do clube. Ele, Edmundo, Felipe, tá todo mundo junto. Não é possível. Não é possível que
Esses caras não têm um voto, um cara que me deu o título, um cara que ama meu clube, um cara que só fala chorando quando fala do Vasco, porque sabe da situação atual do Vasco, que teve que virar SAF. Teve que virar SAF, tá? Porque faltava só, pum, fechar, virar a chavinha e acabou, tranca a porta. Agora o cara se propõe, o cara coloca a imagem dele de ídolo. Peraí, não é qualquer coisa não, hein? Vê lá, hein? Então acho que as pessoas têm que ter hombridade, caráter e respeito. Ah, não vou votar no Pedrinho, não gosto do Pedrinho, então vou me calar e vou apoiar o meu candidato. Zero problema, é política, é uma competição, não é? Então beleza, eu não enxergo assim, eu não enxergo assim. Eu enxergo o Vasco, só isso. Eu acho que todos deveriam se unir e colocar, ó, vamos ajudar o Vasco. Só isso. É um cargo não remunerado, não tem grana na parada, tem uma administração. O Vasco precisa voltar a ser forte no cenário nacional e mundial, porque o Vasco é mundialmente conhecido, tá? Então essa é a minha opinião, tá? E é isso, gente, tá? Eu não tô aqui para ficar de história e briga com ninguém. Só tô aqui para defender o lado de um cara que é ídolo do clube e vem sofrendo ataques. Isso é sacanagem, pô. Isso aí é sacanagem. Isso aí não é justo. Ah, não, porque o fulano de tal é melhor. Pá, para. O que esses caras fizeram pro Vasco? O que esses caras já fizeram pro Vasco? Esses caras entregaram 10% do que o Pedrinho, do que o Edmundo e o Felipe, do que esses caras entregaram? Esses caras aí, nunca. Falo aqui com toda a certeza do mundo. É só você olhar a história, tá? Bom, vamos mudar agora o assunto. 7 minutos falando sobre essa situação envolvendo o Pedrinho. E depois eu vou ver se eu trago o Pedrinho aqui, vou tentar conversar com o Pedrinho, porque o Pedrinho é um cara que é ídolo. Ele não é político, ele é ídolo. Vamos mudar, vamos enxergar o Pedrinho. Ó, o cara foi eleito 4 vezes o melhor comentarista da TV Globo, pô. É à toa isso? Acho que a capacidade dele de superação, de inteligência, é muito grande. O Edmundo é a mesma coisa. O Felipe é a mesma coisa, comandando o Bangu. É, compadre. Vamos lá, vamos falar aqui sobre o aporte da 777. O Vasco não recebeu o aporte da 777 e atrasou pagamentos aos clubes, né, qual o Vasco deve. O Vasco ainda aguarda um repasse de 120 milhões. Ontem eu apurei a situação e recebi uma informação de que o Vasco vai receber o aporte até o final desse mês, até o dia 30 agora. O Vasco deve receber esse aporte de 120 milhões para o Vasco pagar os credores, os clubes e tudo mais. Essa foi a informação que eu recebi e estou passando para vocês aqui sem mais detalhes. Eduardo, mas isso está errado, tá? Atraso para mim é tudo errado, não tem que atrasar nada, né? Desde o momento que as coisas começam, não entrou... Claro, tem que buscar, tem que saber primeiro o motivo. Por que atrasou? Atrasou por isso, beleza, então vamos lá, então faz o aporte aí porque eu preciso pagar, preciso honrar com meus compromissos, beleza? Então, o atraso existe, tá? Seria no dia 23 agora, hoje já é dia 28, não é isso? Dia 28, e a informação que eu recebi é que até o dia 30 o Vasco recebe aí esse aporte. E só para passar uma informação mais precisa aqui, deixa eu procurar aqui, o primeiro aporte foi de 190 milhões, né? Foi ano passado, esse de 120, enfim, são valores realmente milionários aí. Uma situação que me chamou a atenção, tá? O Vasco divulgou as informações sobre os ingressos para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, no próximo final de semana. Gente, ó, fica atento, ligado, se inscreve aqui, viajo para Santos, vou para esse jogo aí, vou firme junto com vocês, tá? Pra gente, né? Claro, se Deus quiser, conquistar, pontuar, né? Vamos pontuar lá na Vila, que é um jogo difícil contra um Santos que precisa sair da zona da confusão também. E digo até, infelizmente, o Vasco tem esse jogo fora, e assim, contra um Santos chato, com o Soteldo no ataque, enfim. Então, assim, o Vasco precisa vencer. O que chamou a atenção aqui foi que a Polícia Militar de São Paulo liberou apenas 500 ingressos para a torcida do Vasco. Primeiro, a Vila Belmiro é muito pequena, é um estádio pequeno, vocês sabem que é um ovo, né? E assim, por questões de segurança, não sei o quê, olha só. O Vasco tem que começar a fazer a mesma coisa aqui em São Januário. Nada de liberar 2.000 ingressos, nada disso. Libera 500 ingressos ali e dá o restante para a torcida do Vasco. Porque isso aqui nunca aconteceu na Vila Belmiro. Pelo menos nos anos que eu estive como torcedor na Vila, eu fui, claro, tinha escolta da Polícia Militar em São Paulo, com segurança, já passamos sufoco lá na Vila. Mas assim, sempre assistimos bons jogos lá na arquibancada, tá? Como torcedor, tô falando aqui como torcedor.
tá? Agora, como imprensa, é claro, mais fácil, vou ao jogo, vamos juntos, né? Aqui, você vem aqui junto comigo, para a gente realmente até vou buscar entender um pouco mais essa situação. Agora, o Vasco pediu, né? Chegou a conversar, pô, que é isso? Uma carga maior para a torcida do Vasco e tal. Não, só 500 aí e vai ser uma loucura. Se já não esgotou os ingressos, né? E assim, por quê? Facilita a vida da polícia. Ah, bota 10 ônibus aí, a gente faz uma escolta, coloca dentro do estádio, depois tira. Mas não é justo. Faz uma escolta maior para 2.000 pessoas, 1.500, sei lá. Agora 500 torcedores só, isso aí é sacanagem com a história e com a instituição. E que os dirigentes aí, Lúcio Barbosa, que os comandantes do futebol do Vasco, que o departamento jurídico, fique atento e ligado com esse tipo de situação. Que isso pode acontecer outras vezes no campeonato, porque o Vasco enfrenta outras equipes, confronto direto aí na briga por conta envolvendo a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Eu não falo mais de Série B, os comentários aqui são bem claros. Eu já estou olhando para a parte de cima da tabela de classificação. Olha, Eduardo, onde é que esse Vasco pode chegar? Não sei. Vamos olhar para cima, né? Vamos remar, vamos continuar remando, né? Para dar certo. É assim que eu enxergo esse Vasco, tá certo? Gente, daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem, enfim, mais vídeo, mais informações sobre o nosso Vasco. Se inscreve aí, manda o vídeo para geral, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama, o nosso amor maior, né? Não tem mais, não tem trelelê. Vamos juntos com o nosso Vasco, tá certo? Saudações vascaínas.